terceira resolução é a de usos insignificantes, que hoje é a 1940. Então, quais são os critérios gerais para usos insignificantes da ANA? O primeiro deles é a captação de 1 litro por segundo. A gente só passou para a escala do dia pela questão do tamanho dos nossos rios, né? Aquela tabelinha do 10 mil metros cúbicos por quilômetros quadrados, né? A gente percebe que, no caso da média dos rios que a ANA cuida, a escala diária é mais adequada. Então, essa resolução de 2017 saiu com essa escala diária. Então, o critério geral é 86,4 metros cúbicos por dia. No caso da diluição de efluentes, com uma demanda bioquímica de oxigênio igual ou inferior a 1 kg por dia. Vamos acrescentar, né, a questão do fósforo. O que aconteceu? Desde 2017, a gente não conseguia emitir uso insignificante para lançamento em reservatório, porque não tinha limite de uso insignificante. Qualquer lançamento, qualquer carga de fósforo tinha que ser outorgada. Então, a gente percebeu isso e agora estamos corrigindo essa questão. Fizemos um cálculo com base na mesma população que gera esse 1 kg por dia para chegar naquele limite de fósforo, né, considerando um lançamento de esgoto, né? Além disso, diluição de efluentes com temperatura diferente da do corpo hídrico, como eu falei, pode ser para cima ou para baixo, mas inferior a 40 graus, com limites iguais ou inferiores a 216 metros cúbicos por dia. Isso aqui está só repetido da outra, né? A gente não fez nenhuma variação. Agora, incluímos o seguinte: vai ser regularizado por meio de uma declaração de regularidade de uso insignificante. Diluição de efluentes com concentração de DBO ou fósforo, se for em reservatório, inferior ao padrão estabelecido pela CONAMA, para a classe de qualidade do corpo hídrico, né? Então, quando um lançamento tem uma DBO 0 ou uma DPO menor do que 5, ela está limpando o rio. Então, para que esperar o coitado ficar na fila aqui? O cara está até limpando o rio. Então, ele vai sair mais rápido, digamos assim, né? E usos de recursos hídricos para atendimento emergencial de atividade de interesse público, conforme fundamentação técnica da ANA. Às vezes aconteceu já aqui uma captação para incêndio, para apagar incêndio. Não, nem tinha disponibilidade hídrica. A gente, vamos indeferir. A diretoria voltou, não. Pode dar e pode dar com declaração de regularidade, porque eles não vão ter prazo, vão poder usar quando quiser, porque é uma questão de emergência, né, de segurança das pessoas e tudo. Mas isso é bastante raro. Nós excluímos dessa lista aqueles usos temporários. Isso está ainda na resolução, mas a gente até não tem aplicado, porque o que acontece? É um uso temporário e que não tem data de validade. Então, aquilo fica no balanço hídrico para a vida toda e, às vezes, ele nem é pequeno, porque não fala que tem que atender os 2 critérios, né, de ser pequeno e temporário. Pode ser um ou outro. Então, o temporário a gente excluiu e não vem aplicando justamente para evitar que ficasse algo grande no balanço hídrico só porque ia ser usado por curto prazo. O que a gente tem feito é ter dado uma outorga pelo prazo necessário do uso, né? É o mais lógico. Mas esses valores aqui, eles podem ser diferentes caso esses rios que eu vou mostrar daqui a pouco, que tem um anexo dependendo do corpo hídrico, eles podem ser diferentes caso haja alguma resolução específica que dispõe em contrário. Então, por exemplo, resoluções de marco regulatório, ele tem valores específicos de uso insignificante, que geralmente são diferentes desses. Caso o Conselho Nacional tiver deliberado de forma diversa, ou seja, quando tem comitê define um determinado valor diferente desse daqui, e o Conselho Nacional sempre aprova, então esse valor aqui cai. Mas o que tem acontecido é o seguinte: antes dessa resolução ser publicada, essa de 2017, já existiam comitês formados e cobranças instituídas com valores de uso insignificante. Então, a gente já incorporou. Mas o que foi feito depois, geralmente usa o nosso valor de rios federais, né? Então, tem lá a tabelinha que eu vou mostrar aqui agora, o pessoal só replica o mesmo valor que a ANA definiu. E também, quando o comprometimento quantitativo ou qualitativo estiver acima de 95%, a gente não emite mais uso insignificante. Apesar de ser pequeno, mas a partir de 95%, qualquer gota faz diferença. Né? A gente definiu esse limite aí. Então, esse aqui é o anexo da resolução.
Ele está assim hoje e ele vai só ter uma coluninha a mais aqui do lado com os limites de fósforo, que também foram calculados da mesma forma que eu falei lá no critério geral, para a mesma população. E quando há reservatório no trecho, né? Tem trecho aqui que não tem reservatório, aí não tem por que ter limite de fósforo. Então, são valores altos aqui, a bacia amazônica, por exemplo, 19 mil metros cúbicos por dia é uso insignificante. Imagina, né? Tem rio que é isso aqui, que é a vazão disponível. No caso de interferências não sujeitas à outorga, são aquelas que não alteram o regime de vazões, a quantidade ou a qualidade, com relação aos parâmetros outorgáveis, DBO, fósforo e temperatura. Tá? Então, se for alguma coisa diferente disso, a gente nem olha, nem sabe, porque não tem cálculo de vazão de diluição, é uma premissa nossa. As seguintes interferências não serão objeto de pedido. Como eu falei, nós não vamos mais aceitar. Está aqui a lista. Serviços de escavação e dragagem e limpeza de margem de leito de rio, para fins de desassoreamento ou conservação de margens. A extração mineral sem uso de água para composição de polpa. Então, às vezes, não tem captação de água. Quando não tira água do rio, às vezes é ouro, né? Pega ali a peneirinha. Não tem alteração de quantidade, de regime, de nada. Então, não é objeto de outorga. As obras hidráulicas de travessias, como pontes, passagens molhadas, bueiros e dutos, contenção de taludes, derrocamento, retificação ou canalização ou desvio. E aí, essa daqui é meio polêmica. Drenagem de águas pluviais. Não é objeto de outorga, não vai poder nem fazer o pedido. Nunca pôde. Aqui na ANA, a gente nunca outorgou isso. Agora a gente resolveu colocar aqui para ver se para de perguntar. Porque sempre chega a pergunta aqui, e às vezes vem um pedido de outros usos. Drenagem de águas pluviais. Não, a gente cancela e pronto. Isso aqui a gente considera que faz parte do ciclo hidrológico, se você for ver assim de forma macro. É uma água que está caindo num lugar que é só canalizada de volta para o rio, de certa forma. Tudo bem que na vida real a gente sabe que tem questão de qualidade, mas aí isso é um outro problema. É um outro problema, não é um problema de recursos hídricos, de regulação de outorga, isso é um problema de saneamento. Né? No caso e outras obras hidráulicas, vão ser analisados caso a caso, porque às vezes pode acontecer de regularizar. Então, esses pedidos eles vão entrar, vão ser analisados lá pela equipe do PANT, e se não regularizar, aí recebe essa declaração de regularidade, para dizer que não é objeto de outorga, que é o que hoje a gente faz. Né? Mas se regularizar, aí, na verdade, ele vai ter que fazer um pedido de reservatório, porque regulariza. Bom, e a última resolução é essa das obrigações do usuário. Eu listei aqui as principais, né, mas tem algumas outras lá. A primeira, óbvia, é cumprir os termos da outorga, né? Essa daí não tem dúvida. Manter os dados cadastrais atualizados, porque depois da outorga sempre tem um pós, né? Um pós-festa. Tem a cobrança, tem uma DAUR, tem uma fiscalização, a própria renovação do pedido. Os dados têm que estar atualizados, né? E é legal que com o GovBR, eu acho que o pessoal não falou isso ontem aqui. Hoje como é que funciona aqui com regra? Né? É o CPF do usuário, o titular da outorga, o responsável pela interferência, pela captação, pelo lançamento. Mas, geralmente, tem um terceiro, né? Um atravessador, um responsável técnico, um despachante. E, às vezes, ele coloca o contato dele. E aí, ele some. E aí? A gente não acha mais o usuário. Apesar de ter o quadro de dados do usuário e o quadro de dados do empreendimento, que poderiam ser diferentes, no dados do usuário, realmente, o telefone do usuário, lá da casa dele, na cidade, ou o que quer que seja, e os dados do empreendimento ter o contato do responsável técnico, são campos diferentes, não precisam ser iguais. Às vezes acontece. Né? No caso do GovBR, não vai ter jeito. Se o usuário der para ele a senha do GovBR dele, para o atravessador, ele vai poder fazer o que ele quiser, né? Coisa de Receita Federal, qualquer coisa. Então, a gente criou como se fosse assim, uma licença diferente. Né? Então, eu com o meu GovBR, eu cadastro o CPF da Paula, por exemplo, e falo, a Paula vai poder fazer isso, ou isso e isso, ou isso, isso e isso, no meu cadastro do Regla.
especificamente para o Regla. O GovBR. Mas é assim, quando a Paula for fazer meu pedido de outorga, ela vai entrar com o CPF dela e vai dizer, eu estou falando pela Priscila. Isso foi bem interessante, porque fica seguro e a gente sabe quem é o usuário em si, né? Só que, assim, se ele for fazer o pedido pelo Regla, isso não está valendo ainda. É só pelo aplicativo, né? Mas já é um passo muito bom, assim. Bom, então, ele precisa também implantar a interferência usando como referência as coordenadas geográficas. E, às vezes tem ali uma variaçãozinha na hora de implantar em si. Pô, mas aqui tem uma pedra, sei lá. Vou chegar um pouquinho para cá, né? E levando em conta as flutuações de nível d'água e suas características locais. Então, principalmente para reservatórios, né? Às vezes ele precisa chegar a bomba lá para frente quando o nível baixa, ou lá para trás quando o nível sobe. O ideal é que seja flutuante, mas nem sempre isso é possível, né? Então, isso não enseja pedido de alteração de outorga. Isso faz parte do negócio mesmo e está tudo bem. Realizar o serviço de limpeza de margem e de leito do corpo hídrico, incluindo dragagem para desobstrução das interferências, também não enseja pedido, autorização. Como eu falei, nem vamos nem deixar entrar mais. Garantir o retorno da água das pilhas de areia ou cascalho ao corpo hídrico nos usos para mineração e extração de areia, ou cascalho e leito de rio. Para essa finalidade de mineração e extração de areia, não tem a opção de fazer o pedido de lançamento. A gente já considera que, não sei se todo mundo entende como é que é, né? O usuário pega uma bomba de dragagem, aí ele liga ela dentro do rio, junto com a areia vem um monte de água. Ou melhor, junto com a água vem um monte de areia, é melhor falar o contrário. E aí, dependendo da bomba, tem uma proporção diferente, né? Mais água, mais areia, etc. E ele joga tudo isso, essa polpa, fora do leito do rio, num pátio de estocagem. E aí essa areia vai secar. Essa água vai voltar para o rio. Não é um lançamento, isso aí faz parte do negócio, inclusive já está no balanço hídrico. Quando é mineração e extração de areia, o SSDO já sabe, ele vê lá que é essa finalidade, e ele já devolve a água, ele sabe qual é a proporção de água que tem, então ele já devolve 80% dessa água para o balanço hídrico. Então isso é interessante. A gente quer fazer isso com arroz também, para irrigação de arroz, que a gente sabe que também tem bastante retorno, mas ainda não tem. Então, não precisa fazer pedido de lançamento para mineração, extração de areia, né? Já volta automático para o balanço. Mas ele tem que garantir que isso aconteça. Isso aqui é uma obrigação do usuário. Ele não pode reutilizar essa água. Né? Se ele quiser, aí ele vai ter que falar, vai ter que pedir e tal, mas isso daqui é o padrão. Adequar a qualidade da água captada aos padrões de qualidade exigidos pela finalidade. A gente faz o controle qualitativo por meio do instrumento da outorga, para evitar para não deixar de jeito nenhum que a concentração do corpo hídrico passe daquele limite da classe, mas a gente sabe que nem sempre isso acontece. No caso dos acidentes lá do doce, né? As outorgas até passaram a sair com uma condicionante extra para que o usuário tivesse que adaptar a qualidade da água para o uso dele. A gente entende que isso não faz parte do nosso trabalho. Afinal de contas, a gente faz isso no papel, né? Mas na realidade são os 500, em alguns casos, né? Implantar e manter o automonitoramento do uso da água, retirada e lançada, e da qualidade do efluente, e enviar os dados à ANA. Claro que isso não é obrigatório para todas as situações, existe legislação específica aqui na ANA, que inclusive até está sendo revisada, né, para juntar todas as regras, as normas, para ficar mais claro para o usuário, não ter informações diferentes em lugares diferentes. Então, está ficando bem legal. Acho que até estava em consulta esses dias, ou vai estar, agora não sei. Tem que olhar lá no site. Mas quando ele for obrigado, ele tem que fazer isso e da forma compatível, né? Então, existem maneiras diferentes de fazer esse automonitoramento, desde um mero orímetro a uma telemetria. E enviar esses dados à ANA, seja por meio da DAU, por meio do Declara Água, não sei se vocês conhecem, é um aplicativo também, que vocês podem baixar no celular. O usuário tira a foto do relógio dele, né, do medidor, tira a foto e escreve, preenche lá o campo.
a leitura foi tal. Aí, no mês seguinte, ele tira outra foto e a leitura foi tal. E aí o sistema vai calculando o uso dele. Em vez de uma vez por ano, ele se lembrar que lá em janeiro ele usou tantos metros cúbicos. É bem mais eficaz, segundo o pessoal da fiscalização. Então, eu acho que até está disponível para usos estaduais também. Então, qualquer coisa, vocês podem até entrar em contato lá com o pessoal da fiscalização. Monitorar a quantidade ou a qualidade do corpo hídrico quando demandado pela ANA, conforme normativo específico ou tecnicamente justificado. Em alguns casos, a gente precisa de certa ajuda do usuário, né? Especialmente em caso de qualidade. Já aconteceu em algumas situações. Iniciar a implantação do empreendimento em até 2 anos e concluir em até 6 anos, a contar da data da publicação no Diário Oficial da primeira outorga de direito de uso para aquela interferência, com critérios para comprovação conforme normativo específico. Recentemente, a ANA publicou uma resolução sobre essa questão de inatividade, a resolução 154 de 2023, para regulamentar o que já diz a lei. Essa questão de 2 anos para começar e até 6 para terminar, ou seja, mais 4, isso já está na lei. E até antes da gente publicar essa resolução, a gente já vinha aplicando isso em alguns casos, né? Mas essa resolução foi interessante para nos ajudar, para nos dar segurança técnica, para aplicar algumas questões, né? Só que é só para irrigação. Ela fala muito sobre verificação de implantação por imagem de satélite, né? Então, a gente tem aplicado isso já em algumas bacias críticas, aliás, só em bacias críticas, né? Porque se não é crítica, não tem por que revogar, senão ele pede a outorga e consegue de novo, né? Não tem por quê. Se tem uma fila de análise que a gente não consegue atender, ou está muito próximo ali, aí a gente faz isso aqui. Para pedidos de transferência de titularidade, para renovação de outorga, a gente às vezes ajusta para o que está implantado, porque tem outro que esse cara perdeu a vez, né? Tem outro que está aqui na fila querendo usar. É isso. E um detalhe, né? Isso aqui é para a primeira interferência. Então, se lá no passado, desculpa, para a primeira outorga da interferência, se lá no passado já teve outorga, mudou de titular, aí mudou de novo, aí geralmente o usuário fala assim, mas eu acabei de chegar aqui, comprei a fazenda agora. Pois é, mas o seu antecessor te vendeu a fazenda e nunca implantou, ele perdeu o prazo. Agora você vai ficar sem outorga. Acontece isso em algumas situações. Bom, então a outorga pode ser suspensa, isso aqui já é também uma certa regulamentação de como está na lei, né? Que ela usa esses termos. A lei 9433 que eu estou falando, né? 9433 e 9984. A outorga pode ser suspensa em definitivo, ou seja, né, acabar de vez, né? Sendo bem claro. Parcial ou totalmente. Em situações como, por exemplo, o não cumprimento dos seus termos, né, se ele constantemente estiver desrespeitando lançamentos, por exemplo, limite de lançamento ou até de captações, a gente pode revogar a outorga dele, suspender, né? Vamos usar o termo certo, suspender. Ou se ele ficar sem usar por 3 anos consecutivos, se ele descumprir esses prazos para início ou fim da implantação do empreendimento, ou outros, né? Então, essa suspensão em definitivo, de maneira parcial, ela é feita por meio de uma alteração de ofício e implicará na redução dos quantitativos. Então, se ele tinha uma outorga para 100 e passou 6 anos e só implantou 50, nós vamos reduzir a outorga dele de ofício, por iniciativa da ANA, para os 50. Os 50 restantes, né? E se ele ficar sem usar nada, nunca implantou nada, nem 1 hectare, a gente revoga totalmente, que é essa suspensão total, né? Agora, ela pode ser suspensa por tempo determinado, também parcial ou totalmente, em condições especiais de uso da água, alocação, marco regulatório ou declaração de situação crítica de escassez. No caso de marcos regulatórios, por exemplo, né? Não sei se todos conhecem, a maioria dos marcos regulatórios da ANA tem um gráfico de estado hidrológico verde, amarelo e vermelho. Significa que, no verde, todo mundo pode usar toda a outorga. No amarelo, alguns vão ter alguma restrição. E no vermelho, a maior parte vai ter muita restrição, alguns vão ter que parar totalmente. Isso depende, varia muito de marco regulatório para marco regulatório, mas é mais ou menos isso. Só que isso não enseja uma alteração da outorga. Isso é uma situação temporária.
geralmente, né? Ali no período de seca, né? Às vezes até passa de um ano para o outro, mas não precisa reduzir a outorga por causa disso, né? Então a outorga fica valendo, mas ele não pode usar tudo. Né? Então não enseja alteração das outorgas. E ela pode ser revista também em caso de estudos, planos ou até os próprios marcos regulatórios. E aí sim a gente tem que alterar, né? De repente ver que sei lá, deu outorga demais, ou a situação hidrológica mudou, aconteceu no Pardo, por exemplo. Até que a gente teve que fazer marco regulatório, mas poderia ser o caso. Simplesmente baixou a quantidade de água. Não tem mais aquele tanto que a gente pensava que tinha outorgado. Então vamos juntar todo mundo e reduzir o de todo mundo. Além disso, os pedidos de alteração, renovação e transferência, alteração de razão social e desistência serão feitos a partir de funcionalidades associadas à outorga vigente. Então, tem lá a outorga vigente no sistema, ele clica no botãozinho e o processo dispara, né? Mudanças de coordenadas e de finalidade não são objeto de pedido de alteração. A finalidade, porque a maior parte tem ali, a maior parte não, todas elas têm as suas próprias características. Então, o cálculo, a ANA analisa a outorga não só do ponto de vista da disponibilidade hídrica. A gente faz a análise a partir da demanda. Então, se aquela quantidade de água que ele pediu não está de acordo com o empreendimento que ele falou que ele tem, então, se ele pediu 100 hectares de irrigação, tem o cálculo da planilha ou do sistema, se for pequeno, nesse caso vai ser, né, se não tiver comprometimento alto, mas vamos supor no caso da planilha de irrigação, a gente faz a conta direitinho, e se ele preencheu lá no sistema, que ele preenche, ele coloca a vazão mês a mês, horas por dia, dias por mês, se aquela quantidade de água que ele colocou está muito maior ou até muito menor, a gente altera. Então a análise de demanda também é feita. Só que, então assim, a finalidade ela tem essas características e o cálculo é feito a partir disso. Então, se ele mudar a finalidade, agora eu não vou mais irrigar, vou criar gado. Não, então, peraí, vamos fazer a conta de novo. Não pode mudar, alterar a outorga dele para mudar a finalidade. Mesma coisa a questão das coordenadas. Se ele muda de trecho, se tiver um afluente ali que tem uma demanda altíssima, ou o contrário também pode acontecer, né? Vai aumentar. Se aumentar, não tem problema. O problema é esse caso. Então, a gente não pode simplesmente fazer essa alteração e dizer que está tudo normal. Tem que fazer a análise de novo, então é um novo pedido de outorga. E o prazo para renovação, ele é fixado entre 365 dias e 90. Esse 90 dias ele vem da resolução do Conselho, né? Depois de 90 dias não é mais renovação, é novo pedido. Então, ele perdeu a vez. A sua outorga vence daqui a 90 dias. Se você fizer o pedido hoje, você pode fazer uma renovação da sua outorga. Você tem certa prioridade. Se você tiver instalado em bacias críticas, que a gente fala mais, né? Se você tiver instalado, respeitado os prazos, você tem mais prioridade do que um pedido novo. Agora, se você perder o seu prazo, você vai para o final da fila e você é tratado como se nunca tivesse vindo aqui. Tá, tudo bem. Esses 365 aqui também é uma forma de barrar no sistema, gente que às vezes vem muito antes fazer o pedido de renovação, para tentar equilibrar essa questão dos pedidos chegarem, né? Então, a gente fixou isso aqui e esses prazos são parametrizáveis. Nas transferências de titularidade, né, elas devem ser feitas nas mesmas características, inclusive prazo de validade, e no sistema funciona assim. A Paula quer receber a minha outorga, né? Eu vou transferir para ela, vou vender minha fazenda, e aí ela inicia o pedido, ela faz o cadastro dela, e ela coloca lá o número KNAR da minha outorga. E aí ela, vamos supor que eu tenha mais de uma, ela seleciona qual é a outorga que ela quer pedir a transferência, e chega para mim, no meu painel do usuário, uma solicitação de transferência, e eu tenho que concordar. Antes era um formuláriozinho que um ia lá, assinava, ia no cartório, né? Firma, reconhecia a firma. O outro também, não sei o quê, chegava um papel aqui. Não, agora só chega o pedido aqui depois que eles tiverem se acertado. Já aconteceu do usuário ligar aqui, escuta, o cara que eu estou querendo pegar a outorga não aceita. Eu falei, tá, então resolve com ele, porque a gente não tem o que fazer, o pedido nem chegou aqui ainda. Né? Então, isso também já é uma coisa que, assim, resolvam-se aí, quando chegar aqui, a gente faz. Né? E a ideia é que isso seja bem automático também. No futuro próximo, a gente entende que não precisa ter análise. Hoje ainda passa por aqui porque para conferir algumas coisas, questão de condicionante das outorgas emitidas antes do sistema. Tem isso também. A gente tem esse passivo, entre aspas,
dessa passagem do sistema antigo para o novo. As condicionantes não estão cadastradas, né? Às vezes tem algum errinho de município, acontece também. Então, ainda não é tão automático, mas quando for, nem vai passar por aqui. E um detalhe também exigido pela cobrança, exigido não, né? Solicitado pela equipe de cobrança, foi que o início da vigência retroaja a data do pedido. Enquanto não é instantâneo, né, que tem esse tempo que eu falei aqui de análise nossa interna, acontecia de ficar um tempo aqui que, na verdade, o usuário já vendeu a fazenda, por exemplo. Aí, quando tem cobrança, a outorga está no nome dele. Só vai passar a ser do outro a obrigação por pagar pelo uso da água, né, na hora que a outorga sai no nome dele. E aí, às vezes, ficava esse tempo. O pessoal lá da concessionária do Rio foram os que mais reclamavam com relação a isso, a SEDAI, porque tinha todo um processo de licitação, de transferência. E aí, quando demorava, eles falavam, poxa, mas a gente é uma empresa pública, como é que eu vou justificar o pagamento desse negócio aqui, sendo que já nem é mais meu? Né? Aí a gente entendeu o caso, e aí agora agora não, desde o final do ano passado, as transferências estão sendo emitidas retroativas à data do pedido. A comunicação de licença também é assim. Na hora que o usuário fala, não quero mais, não sai na hora a revogação dele. Aí a gente também retroage para a data do pedido, que ele veio aqui a Ana comunicar que ele não queria mais a outorga. Verificação da implantação do empreendimento em corpos críticos, considerando a primeira outorga. Foi o que eu falei, né? Nessas situações aqui de criticidade, a análise dos pedidos de renovação e transferência, etc., leva em conta se o usuário cumpriu esses prazos. Bom, então, sobre os normativos, era isso que eu tinha para falar. Tem muito mais detalhes, né? Mas, então, eu fico à disposição caso vocês tenham mais dúvidas. E aí, acho que pode passar o microfone, né?